Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, advogado, professor Robert Bezerra, com o nosso segundo episódio da websérie Advogando nos Juizados. No nosso primeiro encontro, nós vimos a lição de como conquistar, como construir um salário mensal de R$ 10.000 atuando apenas nos juizados especiais cíveis. Professor, que papo é esse? Se você está se perguntando que papo é esse, então é porque você não assistiu o episódio 1, o vídeo de número 1. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no link que está aqui na página e você vai no episódio 1 dessa websérie para você acompanhar toda a construção desse raciocínio e principalmente do resultado que você vai gerar na sua vida e na sua prática advocatícia agora no ano de 2020. Lembre-se, no primeiro episódio nós firmamos o quê? Um compromisso. A minha parte eu tô cumprindo, eu tô fazendo. E a sua parte eu tenho certeza que você também vai cumprir e que você vai fazer. Sabe por quê? Porque só você é responsável pelos seus sonhos, só você é responsável pela sua vida e pela sua prática advocatícia. E eu quero receber muitos relatos de vocês daqui até o final do ano, falando, professor, deu certo, consegui. Tô realizando agora os sonhos da minha família, tô agora construindo a minha casa, tô agora aqui, ó, já abrindo a primeira porta, tô abrindo aqui o meu escritório, tô ampliando o meu escritório. Tudo através da prática advocatícia e não é nada surreal, não é nenhum plano mirabolante. É muito trabalho, muita dedicação e eu tô aqui te orientando, mostrando para você qual o caminho correto para você conseguir alcançar esses resultados. Então, primeira aula, nós tratamos ali de marketing, falamos ali sobre vendas, falamos um pouquinho ali sobre a parte de negociação, falamos sobre as oportunidades da advocacia e nessa aula, um tema muito importante, muito relevante, petição inicial. Para falar, professor, mas petição inicial é uma coisa não é tão importante. Eu vou te provar aqui por A mais B como a petição inicial ela influencia diretamente no resultado da sua advocacia para você poder ficar cada vez mais conhecido, para o seu trabalho ser cada vez mais respeitado e para você fugir, sabe do quê? Do chamado mero aborrecimento. É isso mesmo. Então, continua ligado aqui comigo, mas antes, se você não assistiu o episódio 1, você dá um pause e volta lá e depois eu te aguardo aqui no episódio número 2. Agora, para você que já assistiu a aula de número 1, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na nossa aula de número 2. Mas antes de eu soltar o tema para vocês, antes do Jader soltar a vinheta, gente, deixa eu trazer um spoiler para você. Não perca a aula de número 3, em hipótese alguma, de forma alguma. Professor, sexta-feira você quer que assista a aula? Nós firmamos um compromisso. Então vamos juntos aqui até o fim. Na sexta-feira eu preparei um conteúdo com a dúvida que muitos de vocês me mandam, que é, professor, como é que eu faço para poder atuar pelo réu? Muitos de vocês mandam saber o seguinte, professor, como é que eu faço para poder conquistar a demanda de empresas? Eu quero diversos processos, eu quero atuar no contencioso, como é que eu faço para poder conquistar esses processos? E melhor de tudo, como é que eu faço para poder atuar pelo réu? Qual uma defesa que é infalível? Professor, o que não pode faltar para mim para eu poder fazer uma defesa, para eu poder fazer uma contestação nos juizados especiais cíveis? Então você não pode perder a aula de número 3 e é o seguinte, na aula de número 3, somente para os advogados, para as advogadas que assistem até o fim. Somente para você que está se dedicando, que assistiu a aula de número 1, que vai comigo até o final da aula de número 2, que vai assistir o final da aula de número 3 até o final, já estou te dando um spoiler. No final da aula número 3, tem uma oportunidade que eu nunca apresentei para vocês, que você nunca viu no meu Instagram, que você nunca viu no meu canal Advogado, que você nunca viu no meu grupo do WhatsApp. Eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar falando demais. Eu não quero falar demais. Assiste sexta-feira a aula até o final, que eu vou revelar algo para vocês que vai fazer toda a diferença, que vai te abençoar muito na sua prática advocatícia nos juizados especiais cíveis no ano de 2020. Tá duvidando? Acompanha comigo, vamos até o final, sexta-feira. No final do vídeo eu vou revelar algo muito bacana para vocês. Agora eu vou falar com vocês sobre um ponto importantíssimo na sua atuação nos juizados especiais cíveis, que é a petição inicial. Você vai falar, meu professor, petição inicial? Eu compro um pacote de modelão. O meu negócio é advocacia de modelão. Eu vou lá e eu entro nos grupos do Zap Zap e eu peço modelão pro colega. Cara, quando fala a palavra modelão, eu imagino um modelo bem alto, um modelo bem grande. Entenda uma coisa, filho. Entenda uma coisa, filha. Modelão deve ser abolido da advocacia. Eu quero te ensinar
eu quero te educar, eu quero te mostrar que você é capaz, você doutor, você doutora, vocês são capazes de construir uma petição inicial do zero. Presta muita atenção no que eu estou falando. Petição inicial, bem feita, traz novos resultados. Hoje eu vejo uma reclamação muito grande por parte dos advogados. Veja só, eu tenho muita responsabilidade nessa minha fala. Muita responsabilidade. Presta bastante atenção. Eu vejo muitos advogados reclamando do quê? Do mero aborrecimento. Sabe quando você vai lá, você ganhou o cliente, conquistou o cliente, aplicou marketing, vendeu, negociou, fechou o contrato, ajuizou a ação. Só que aí você fechou o contrato no êxito. E você está esperando uma boa indenização no valor, às vezes, de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, quem sabe de 30 mil reais nos juizados especiais. Aí você já está fazendo cálculo, pô, 30% em cima de 20 mil vai dar 6 mil reais, poxa, vai dar honorários bacanas, show de bola, vai me ajudar muito aqui no escritório, vai ajudar na minha composição para poder construir o salário de 10 mil reais por mês nos juizados. Mas aí o que acontece? Sentença. Mero aborrecimento. E aí muitos de vocês olham ali para aquele mero aborrecimento, olham ali para aquela sentença e falam, mas isso é um absurdo! Isso daqui é a máfia da toga! Isso daqui tá errado, porque, veja só, mero aborrecimento é a máfia do mero aborrecimento para poder proteger todas as empresas. E você vai lá e você se revolta e aquele Deus nos acuda. Entenda uma coisa, no meu entendimento, no meu ponto de vista, acompanhando diversos advogados ao longo desses últimos anos, acompanhando, promovendo a leitura de diversas petições iniciais e sentenças nos últimos anos. Isso eu falo com você com propriedade porque, para quem me conhece das antigas, sabe que eu já rodei 22 estados do nosso país, não foi um, não foi dois, 22 estados do nosso país. Eu já ministrei um treinamento de prática nos juizados para mais de 40 mil advogados. Legal? Então, eu tive esse contato tete a tete, tirando a dúvida, olho no olho. E eu vejo que a maior causa da falta de resultados de um advogado, de uma advogada, no juizado especial civil, o que é? Petição inicial mal feita. Foi lá e pegou o modelão para poder adaptar. Mas entenda uma coisa, para você poder conquistar, para você poder fugir do chamado mero aborrecimento, você tem que mostrar ali naquela petição, você tem que mostrar ali naquela peça que o autor, ele teve um sofrimento, que ele teve uma lesão, que ele sentiu uma dor absurda. O que é isso, pessoal? Você tá dançando sertanejo? Não, filho, não é Marília Mendonça, não. Isso daqui é para poder mostrar o quê? A sofrência que o cliente teve. Meu Deus, que coisa ridícula. Deixa eu parar por aqui. Enfim, voltando aqui pro conhecimento. Então, o que eu tenho que mostrar? Veja, se você tem um cliente, o seu cliente almeja danos morais, e se ele almeja danos morais, o que você tem que mostrar? Que ocorreu um abalo psíquico, um abalo psicológico, que ele entrou no estado de sofrimento, de dor, e por isso ele merece obter uma reparação. Isso daí no seu pensamento, isso no pensamento do teu cliente, isso daí no relato dos fatos que ele te passou. E aí você vai lá para a petição inicial para poder construir e coloca uma coisa técnica, coloca uma coisa fria, coloca uma coisa que o juiz lê e fala, poxa, mas não teve sofrimento. Aqui não teve dor, aqui não teve angústia. E aí o que acontece? Como é que se reflete na petição? Sentença de mero aborrecimento. Veja só, muita responsabilidade. Eu não estou dizendo que toda sentença de mero aborrecimento está correta. Não, pelo contrário. Existe aqui uma parcela que cabe ao advogado em relação a fazer uma petição de qualidade e outra parcela também que cabe aos juízes de fazer uma boa análise jurisdicional. Legal? Que seja imparcial, que seja impessoal, que não tenha compromisso com ninguém, o compromisso apenas com a verdade. E que seja julgado de forma íntegra, de forma idônea. E cabe também a nós, advogados, fazer o nosso melhor papel de fazer um relato dos fatos, exprimindo aquela dor, exprimindo aquela angústia, exprimindo aquele sofrimento e trazendo aos autos as documentações, os meios de prova que sejam legítimos, que sejam cabíveis para o rito dos juizados especiais cíveis e que demonstrem, que comprovem toda aquela lesão. Bacana? Então, a partir daqui, eu quero falar com você sobre a estrutura de uma petição inicial. Vamos lá. A estrutura da petição inicial. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Que você tem que pensar? Para falar, pessoa, o endereçamento. Não. Sabe qual a primeira preocupação que você tem que ter? Que muitos advogados não possuem?
com a forma e com a estética da petição inicial. Exatamente. Porque antes do seu cliente ser julgado, sabe quem vai ser julgado? Exatamente, você. Você vai ser julgado pela sua petição inicial. O juiz, ele vai falar, caramba, é um bom advogado, é uma boa advogada. Caraca, essa daqui, ó, é um bom profissional, é uma boa profissional. Ou então, meu Deus, que advogado desmazelado. Caramba, que advogada desmazelada, que advogado ruim, através da petição inicial que você entrega, através da petição inicial que você apresenta. Então, a petição inicial, quando você faz a sua distribuição, quando o juiz vai promover a leitura, ele olha aquela petição e ele pode ter mais vontade de ler aquela petição ou menos vontade. Isso pode, de uma certa forma, influenciar o estado mental do juiz na hora de proferir a sentença? É claro que pode. Mas você me diz, mas professor, o juiz é imparcial, é impessoal, mas o juiz é de carne e osso. Por mais que a sua petição ela seja dirigida ao juízo, mas quem representa aquele juízo é uma pessoa física, é um juiz que foi revestido de poder jurisdicional. Então, por isso e apenas por isso, ele pode o quê? Ele está apto para poder se substituir em relação às partes e trazer e proferir em exarar uma sentença que seja impessoal e imparcial. Mas veja só, imagina você, a sua petição é igual um livro. É igual um livro. Eu vou julgar o livro pela capa. A tua petição eu também vou julgar ela, sabe como? Pela forma e pela estética, se ela tá bonita ou não. Depois o segundo passo, quando você abre um livro, você vai ver o quê? Se tá bem escrito, se tá de uma forma caprichada, se a fonte tá bonita, se a fonte tá de um tamanho legal, se possui muitas arestas ou não, se o espaçamento é espaçamento simples ou se é um espaçamento duplo, um espaçamento de 1,5. Tudo isso vai interferir na hora da leitura. Entenda uma coisa, por que eu sempre defendo que você, quando tiver um recurso, que você vai fazer a sustentação oral lá na turma recursal do Juizado Especial Cível? Porque eu digo o seguinte, meus amigos, uma petição inicial é igual um livro. Eu entrego para cada um de vocês. Cada um vai ter uma interpretação. Cada um vai ler de uma forma. Por isso que a sustentação oral ela é tão importante. Porque quando eu tenho um determinado pedido e esse meu pedido eu não tenho o provimento dele, vai caber o quê? Cabe recurso inominado. Professor, por que recurso inominado? Porque é um recurso que não tem nome. O legislador na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, ele não estabeleceu qual é o nome do recurso, por isso se chama recurso inominado, porque em face de sentença cabe recurso. Mas, como ele não tem nome, é recurso inominado. Legal? Uma curiosidade aqui para você. Agora veja, se eu tenho um determinado pedido e o juiz, ele nega esse pedido, eu não tenho provimento para esse pedido, cabe o quê? O recurso nominado. E quando você tem o recurso nominado, você vai trazer os fatos e os fundamentos pelo qual você requer a reforma daquela decisão. Mas aí o que vai acontecer? Você vai lá e faz a sustentação oral, porque fazendo a sustentação oral, você vai colocar à luz, em evidência, aquilo que é importante, aquilo que é relevante, que está lá na tua petição, que está lá no teu pedido, legal? Então, olha só, eu pego uma petição, eu entrego para várias pessoas, cada um vai promover uma leitura. Então, qual é o nosso papel? Por que eu dei esse passeio aqui para explicar para vocês? Qual é o nosso papel? É de facilitar a leitura para cada pessoa que tiver acesso a essa petição. Principalmente o juiz da ação. Então, a sua primeira preocupação deve ser com o quê? Com a forma, com a estética. Coloca um espaçamento ali que a letra não fica esmirrada, não deixa uma letra miúda. Quer colocar o teu cabeçalho? Coloca o cabeçalho. Quer colocar um rodapé? Coloca o rodapé com endereço, mas coloca uma coisa bonita, coloca uma coisa harmônica, coloque algo que vai ficar de fato bonito, agradável na sua petição. Essa tem que ser a sua primeira preocupação. Legal? Pensado na forma e na estética. Se você quiser, faz o seguinte, se você quiser, tira uma foto de capa ali de uma das folhas da tua petição e manda no meu Instagram. Manda lá no meu direct, no meu Instagram. Fala, professor, analisa pra mim, diz pra mim se tá bonito ou não, pra eu poder dar um palpite aqui pra você. Então, essa eu vejo que é uma das principais falhas do advogado. Não se preocupar com a forma e com a estética. Gente, você faz uma coisa feia, você faz uma coisa mal acabada, você faz um negócio ali com espaçamento simples, com a letra miudinha, com o negócio ali, os parágrafos ele não tá justificado, ele tá ali cada linha soltando, terminando no lugar. Aí o juiz ele vai proferir a sentença, ele tá trabalhando porque ele tem meta a cumprir,
3 horas da manhã. Imagina você pegar um livro todo zoado para ler 3 horas da manhã. Você vai querer ler? Não vai. Agora, qual é a grande questão? Qual é a grande situação? O juiz, ele não tem escolha de falar, eu vou deixar para lá, eu não vou ler esse livro. Ele tem que ler essa tua petição, ele tem que ler esse livro que você entregou para ele. E ele vai ter que julgar, às vezes, às 3 horas da manhã. Vai ter que proferir uma sentença, vai ter que fazer o projeto de sentença às 3 horas da manhã. Eu sei que você não quer correr esse risco. Bacana? Então, muito capricho na hora de construir a petição inicial. Show? Primeiro ponto, forma estética. Segundo ponto, o endereçamento. Veja só, nós tivemos uma alteração na legislação do novo Código de Processo Civil no ano de 2015. O que aconteceu? No novo Código de Processo Civil, como é que era no CPC de 73? Dizia que a petição inicial será encaminhada, será dirigida ao juiz da ação. O legislador, na reforma do novo Código de Processo Civil, ele falou, não, isso está errado, aqui existe uma impropriedade. Na verdade, a petição ela não será dirigida ao juiz, porque você não fala com o juiz da ação, você fala com o juízo. Então, na verdade, o excelentíssimo senhor doutor, vamos lá, gente, todo mundo em uma só voz, vamos lá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do tananã, juizado especial civil da comarca. Aí você coloca lá a cidade e coloca o estado. O legislador falou que tá errado, por quê? Eu não falo com o juiz. A petição tem que ser dirigida ao juízo. Então, com a reforma do CPC, qual foi uma das maiores discussões em relação ao endereçamento? Que não se deve fazer, excelentíssimo senhor doutor de direito, mas sim ao juízo da vara civil, ao juízo do, por exemplo, segundo juizado especial civil. Legal? Agora veja bem, nós temos o entendimento da doutrina que é dividido em relação ao endereçamento. Exatamente. Gente, todas as questões, a maioria dos assuntos das questões do direito, nós vamos ter o quê? Entendimentos doutrinários. Uma parte da doutrina entende que existiu uma impropriedade e ela deve ser corrigida. Então, por isso, você deve fazer o seu endereçamento ao juízo da. Mas existe uma outra corrente doutrinária, a qual eu particularmente me filio, que diz o seguinte, ei, não tem nenhum problema você colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. O que o legislador fez foi corrigir essa impropriedade que estava lá no artigo 319. Mas você pode sim colocar o endereçamento para o juiz. Afinal de contas, quem é que representa o juízo? Não é o juiz? Não é ele que vai ler a petição? Não é ele que tem que proferir a sentença? Então quem é que vai receber? É a mesma coisa quando você manda uma correspondência para uma empresa. Você enviou uma correspondência para a empresa, você coloca o quê? A/C. Você envia para a empresa, mas o A/C significa aos cuidados de fulano de tal. Então, como é um juiz que ele vai analisar, que ele vai ler, que ele que vai proferir a sentença, eu não vejo problema algum, e aí eu me filio a essa parte da doutrina que defende que, se quiser continuar escrevendo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não tem problema, siga em frente, ok? Então, eu tenho essa interpretação, que ocorreu um conserto ali por parte do legislador, lá no artigo 319, mas para nós, operadores do direito, quando você faz uma petição, você pode direcionar para quem vai receber aquela petição. É a mesma coisa, se você tem uma determinada petição que é dirigida ao chefe do cartório, você vai fazer o endereçamento para ele, porque ele vai promover a leitura. Fechado, doutores e doutoras? Então, esse é o primeiro ponto. Professor, agora eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. O que você faz? Se você, vamos lá, gente, corrente número 1, ao juízo do. Corrente número 2, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Se você se filia à corrente número 1, continue escrevendo ao juízo da. Se você se filia à corrente de número 2, continue escrevendo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Se você quiser alternar, alterna. Agora para de travar a sua advocacia, para de travar a sua atuação, os seus resultados, por conta de coisa pequena. Se existe uma parte da doutrina que defende o endereçamento de uma forma e outra parte da doutrina que defende o endereçamento de outra, escolhe qual parte da doutrina você quer se filiar e segue em frente. Show de bola? Então, passamos por esse ponto. Agora eu quero falar com você sobre qualificação das partes. E na qualificação das partes nós tivemos uma inovação. Que inovação é essa? Veja bem, nós temos ali a indicação do endereço eletrônico, legal? Nós temos a indicação do endereço eletrônico. Agora, de vez de falar de endereço eletrônico aqui, nesse momento, deixa eu te falar uma coisa que me chama mais a atenção e que vai influenciar na hora do juiz proferir a sentença. Na qualificação do autor, sabe o que? A profissão. Exatamente! Gente, entenda uma coisa.
Para todo julgamento, para toda sentença proferida, deve ser aplicado a teoria da igualdade. Na teoria da igualdade, eu vou igualar os iguais e desigualar os desiguais. Eu não posso proferir uma sentença, legal? Não posso proferir uma sentença com o mesmo ponto de vista, com o mesmo peso de julgamento para uma pessoa que tem um grau de instrução, ensino fundamental incompleto, que ganha um salário mínimo e que não sabe ler direito, para uma outra pessoa, legal, que nasceu já no século XXI, essa pessoa possui um alto grau de discernimento, essa pessoa ela possui mestrado, ela possui doutorado, ela sabe lidar muito bem com as mídias sociais, com as redes sociais. Imagina que imagina que essa pessoa que tem ensino fundamental incompleto, que ganha um salário mínimo, sofreu um golpe na internet ou um golpe financeiro no caixa eletrônico. E essa outra pessoa sofreu o mesmo tipo de golpe, mas ela possui um grau de instrução que é diferenciado. Legal? Essa pessoa, ela sabe lidar com tecnologia, sabe lidar com internet, tem ali pós-doutorado, ganha ali 20, 30 mil reais por mês. Então, o grau de discernimento de A e de B é totalmente diferente. Então, veja, o grau de discernimento dessas pessoas de A e de B sendo diferente, isso vai influenciar diretamente na hora do juiz proferir a sentença. Por quê? Porque ele leva em consideração o grau de discernimento, o grau de conhecimento do autor da ação para poder verificar. Peraí, não, realmente, essa pessoa aqui ela não possui total grau de discernimento. Então, na hora de eu proferir o julgamento, na hora de eu proferir a minha sentença, o meu olhar tem que ser diferenciado em relação à visão de mundo dessa pessoa. Esse daqui já possui um outro grau de discernimento. Esse daqui, ele já deveria ter enxergado a malícia. Esse daqui, na verdade, ele enxergou a malícia, ele comprou o risco, mas ele resolveu se jogar. O que aconteceu? Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês? Teve uma vez que uma das minhas primeiras ações, que foi lá no Juizado Especial Federal, eu movi uma ação do meu cliente em face da Caixa Econômica Federal. E quando eu movi essa ação, quando eu promovi essa demanda, o que aconteceu? O meu cliente foi numa agência bancária da Caixa Econômica Federal, aceitou a ajuda de uma pessoa estranha e, aceitando a ajuda dessa pessoa estranha, foi lá e foi no caixa eletrônico e sacou um dinheirinho e pegou o cartão de volta. Mas só quando chegou em casa que esse meu cliente foi verificar que o cartão havia sido trocado. Meu Deus do céu, esse cara entrou em desespero. O que aconteceu? Quando ele foi lá correndo na agência, a conta estava limpa. Sacaram 5 mil reais daquela conta bancária. Ele entrou em desespero. Foi o quê? Na delegacia fazer um registro de ocorrência. No registro de ocorrência, o que ele colocou? Que ele foi abordado por um funcionário do banco que estava sem crachá. Ponto final. Te pergunto, você pegaria essa causa? Você pegaria essa ação? Pois eu peguei, eu matei no peito. Fui lá, matei no peito, fiz a petição inicial, coloquei no endereçamento, olha só, coloquei no endereçamento a profissão desse meu cliente, que ele era o quê? Ajudante de pedreiro, coloquei lá ajudante de pedreiro e, além disso, eu coloquei também algo que não se pede na qualificação, mas que eu julguei necessário. Ensino fundamental incompleto. Pessoal, não pede qual o grau de escolaridade, sim, mas eu coloquei. Por quê? Porque eu queria demonstrar quem era o meu cliente. Eu queria mostrar o grau de discernimento que o meu cliente possui. Fiz a petição inicial no capricho, tivemos audiência, aguardei a sentença. A sentença foi de julgo improcedentes os pedidos autorais. Fui lá e interpus o recurso nominado. No recurso nominado, eu fui o quê? Fazer sustentação oral. Porque se eu não fosse fazer sustentação oral, seria o mesmo livro, a mesma sentença, a mesma história no ponto de vista de cada uma daquelas pessoas. Mas existiam alguns fatos, existiam alguns pontos que diferenciavam o meu cliente. Na hora que eu fui fazer a sustentação oral, eu falei, aqui deve ser aplicada a teoria da igualdade, nós temos que igualar os iguais e desigualar os desiguais. Aqui nós não estamos tratando de um cliente que nasceu no século XXI, que opera com facilidade um caixa eletrônico, que opera com facilidade uma internet. Não, ele precisa de ajuda, ele precisa ser ajudado para poder operar um caixa eletrônico. Então, por isso, ele não pode ser julgado da mesma forma de uma outra pessoa que tem um alto grau de discernimento, que nasceu já no caixa eletrônico, que já nasceu na internet, que nasceu na área das redes sociais. Aí, o que foi trazido à baila? A questão do
Por que eu tive a improcedência na sentença? Porque o meu cliente reconheceu de muito boa fé que ele recebeu ajuda na agência bancária de um desconhecido. Na verdade, não desconhecido. Na verdade, para ele, que ele colocou no registro de ocorrência, ele recebeu a ajuda de um profissional, de um funcionário, ele colocou de um funcionário que estava sem crachá. E o que o juiz bateu na sentença? Estava sem crachá. Se estava sem crachá, culpa exclusiva da vítima. O que eu falei? Como é que eu tratei lá? Primeiro, a teoria da igualdade. Segundo ponto. E aí, quando eu falei da teoria da igualdade, eu mostrei que ele era um senhor de idade, que ele tinha ensino fundamental incompleto, que ele era ajudante de pedreiro. Ele era servente de pedreiro. Então ele não poderia ter a mesma forma de tratamento de todas as outras pessoas, inclusive de uma jurisprudência a qual o juiz se embasou para poder sentenciar. Então, o que eu mostrei ali naquele momento? Primeiro, tem que aplicar a teoria da igualdade. Agora, segundo ponto. Esse sujeito estava na agência bancária, no horário do expediente bancário, com diversas pessoas transitando. Tinha um único homem que estava de terno e gravata, estava transitando na agência. E ele transitava na agência com liberdade no horário de expediente bancário. Então, por esse comportamento do homem transitando de um caixa eletrônico a outro, sem ser abordado por nenhum dos seguranças daquela agência bancária, o que eu aplico aqui? A teoria da aparência. Então, de acordo com a aparência, de acordo com a movimentação daquele sujeito dentro da agência bancária, para o autor, agora, que é a parte recorrente, aquele ali era um funcionário, então eu aplico a teoria da aparência. Então veja, eu fui trazendo elementos, eu fui fazer a sustentação oral e puxando elementos que já estavam ali na petição, e somente porque eu incluí esses elementos na petição é que eu pude invocá-los durante a minha sustentação oral. Legal? Então, a teoria da aparência, mas o que influencia nessa questão da teoria da aparência que eu trouxe ali na sustentação oral e também na teoria da igualdade, na aplicação da igualdade para o julgamento, que na verdade igualdade é igualar os iguais, desigualar os desiguais, as informações que eu expus em uma linha do tempo de forma organizada no relato dos fatos na petição inicial. Doutores, eu consegui a reforma daquela sentença por unanimidade. Então veja, uma petição inicial que está organizada, se por acaso houver uma injustiça no julgamento da ação, por uma interpretação do juiz, às vezes não é por má fé, não é porque o juiz fala, eu vou sacanear, não é isso. Eu acredito que existem juízes justos, homens, mulheres comprometidos com a justiça, em buscar e trazer a pacificação social, assim como nós advogados temos. Mas às vezes eles também são passíveis de falhas, de erro, de uma determinada interpretação que não é a correta, e aí você vai lá e faz a sustentação oral. Então o que acontece aqui? O que é muito importante? Na qualificação, você diz quem o seu cliente é. Às vezes na qualificação você quer colocar lá que o teu cliente é empresário do setor de alimentos. É mesmo? Você coloca empresário do setor de alimentos, eu penso, o cara é sócio da JBF, o cara é sócio de alguma empresa muito grande, de algum frigorífico, deve ter uma situação financeira boa. Mas na verdade o que o cara é? Ele vende quentinha. Uma profissão muito digna, uma profissão honesta, que não cai no descrédito em relação ao teu cliente, legal? Mas qual a profissão do teu cliente? Vendedor de quentinha. Então coloca lá, profissão vendedor de quentinha. Porque o juiz, na hora de proferir a sentença, na hora dele trazer alguma decisão, na hora do recurso, olha só, na hora do recurso inominado subir, se você tiver ali escrito na qualificação que o teu cliente é um empresário do setor de alimentos, ao invés do vendedor de quentinhas, você vai ter que se desdobrar para poder fazer o requerimento da gratuidade de justiça, legal? Por mais que, para você poder ajuizar uma ação dos juizados especiais cíveis, não exista, você não precisa fazer o recolhimento de custos porque é gratuito, mas para você fazer a interposição do recurso nominado, você precisa recolher o preparo, você precisa recolher as custas, legal? Então, isso também acaba influenciando na hora do juiz decidir. Na hora ali do magistrado decidir, dele trazer uma decisão, dele proferir uma sentença, legal? Então, muita responsabilidade na hora de qualificar o teu cliente para que o juiz não seja induzido a erro de uma forma negativa para o teu cliente na hora de proferir a sentença, fechado? Passado esse ponto, relato dos fatos. Gente, relato dos fatos. Como você faz um bom relato dos fatos? Escrevendo o texto, escrevendo o relato dos fatos em uma linha do tempo. Gente,
Tem petição inicial que você vai ler, e o relato dos fatos parece aquele filme que inicia o seguinte: uma eternidade depois. E aí só depois, lá no final do filme, que você fala: ah, meu Deus, era isso que aconteceu. Gente, não faça isso com a tua petição, porque senão ela fica sem pé nem cabeça. Então, petição, o relato dos fatos, numa linha do tempo, ok? Além do relato sendo uma linha do tempo, o que também não pode faltar? Faça uma organização da tua petição, enumere os parágrafos. Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70... E aí, enumerou os parágrafos, o que vai acontecer? Após a enumeração dos parágrafos, você organizou a tua petição. Então, se em algum momento você tiver que fazer menção a um determinado fato ora narrado, seja num recurso, seja na audiência, seja para você depois falar em réplica, o que vai acontecer? É muito mais fácil você se referir falando, ó, de acordo com o parágrafo 52 na folha 10. Do que você falar parágrafo 52 ele não tem numerado. Você acha que o magistrado ele tem tempo de pegar a tua petição e falar, ah, vamos ver, parágrafo 52, 1, 2, 3, ah, tá aqui, 52. Então, facilite a vida do julgador, legal? Então, faça uma petição organizada. Quando eu tô fazendo o relato dos fatos e no relato dos fatos eu vou narrar, eu vou fazer uma menção a um fato e eu vou trazer uma prova, o que eu faço? Eu crio o link. De acordo com a prova tal, por exemplo, inscrição indevida no SPC no Serasa, conforme DOC 1. E aí lá no anexo tem um anexo chamado DOC 1. Então o juiz ele já sabe que ele tá lendo um parágrafo, ele pensou aqui o parágrafo, tô aqui no parágrafo 10, mas deixa eu ir lá no DOC 1. Clicou no DOC 1, ele sabe que ele vai encontrar o documento. Gente, essa organização faz total diferença na hora do julgamento da ação, na hora do julgamento da demanda. Legal? O que você tem que colocar no relato dos fatos? Anota aí. No relato dos fatos, se além de danos materiais, você está fazendo também um pedido de danos morais, o que você vai ter que exprimir lá, meu filho, minha filha, doutor e doutora? A dor, o sofrimento, a angústia que o seu cliente viveu. Então é muito importante que você exprima ali nos detalhes. Por isso, meu amigo, minha amiga, é tão importante você fazer um excelente primeiro atendimento. Porque quando você faz um excelente primeiro atendimento, você consegue todo o relato dos fatos no detalhe do que aquele cliente sofreu. Quando o cliente chega no meu escritório fazendo um pedido de danos morais, eu pergunto para ele, como é que você se sentiu? Você se sentiu triste? Você se sentiu angustiado? E como é que foi isso? Por que eu faço essas perguntas, gente? Para poder investigar, para poder montar a petição inicial em uma riqueza de detalhes. A petição inicial tem que ficar rica, tem que ficar cheia de detalhes. Então por isso que eu pergunto tanto, por isso que eu questiono tanto. E esse é o nosso papel. Veja só. Na petição inicial, você aplica um determinado gatilho, que é o gatilho da história e da especificidade. Quando eu narro uma história e nessa história eu sou específico, o que eu estou passando? Verdade. Então, o juiz ele tende a acreditar muito mais naquele relato dos fatos se você for detalhista e específico do que se você for genérico. Legal? Então, por exemplo, pedido de danos morais porque ele se sentiu triste, ele se sentiu frustrado, ele se sentiu desanimado. Isso todo mundo faz. O autor, ele merece uma indenização de danos morais. O dano dele deve ser reparado. Porque pelo fato do jogo de panelas dele não ter chegado, naquela noite de Natal, ele não conseguiu servir a ceia. Ele não conseguiu, de forma adequada, preparar os alimentos para os filhos dele. Professor, mas no jogo de panelas... Aí você está fazendo um relato do jogo de panelas. E aí você diz, mas pela falta do jogo de panelas... O cliente, ele entrou numa profunda depressão. Olha só, por que eu puxei para você esse assunto? Você pode falar da dor e da lesão. Agora, cuidado para não ser dramático demais. Se você pega, por exemplo, a falta de entrega de um jogo de panelas, e seja danos materiais? Sim. E seja danos morais? Também sim. Agora, eu vou falar aqui por causa do jogo de panelas que não chegou no valor de R$100, que o cliente ele entrou em depressão, num gal profundo, que por isso... Ele não pode passar a noite de Natal com seus familiares, que ele passou a noite de Natal em prantos. Você vai falar isso? Não, vai ser ridículo. E o juiz ele vai falar, advogado aqui, ó, tentando enganar, tentando passar a perna, contando uma historinha da carochinha, tentando passar aqui, ó, um papinho mole. Então cuidado também para você não pesar na narrativa. Trabalhe com a verdade, legal? Trabalhe contando uma história. Trabalhe trazendo o maior de detalhes em relação aos fatos, porque isso mostra a verdade. Agora, cuidado para você não contar uma história melodramática, a pessoa olha e fala, pô, mentira, tá de sacanagem comigo, tá tirando, é aquela questão, sabe o que ela fala? Tá me tirando pro otário? Claro, o juiz não vai falar dessa forma, porque o juiz é um cara muito reto, é um cara muito sério. Mas cuidado para quê? Para você de fato não tirar o juiz pro otário, legal?
Por quê? Porque senão ele vai sentir isso na sua petição e de vez ele proferir ali uma sentença condenando o réu a R$1.000, ele vai falar, quer saber? Isso daqui, ó, a história da carochinha. Isso daqui é advogado que gosta de contar história. Aí o teu pedido vai ser julgado como um pedido improcedente. Por isso você tem que trabalhar com a verdade, contando uma história, narrando os detalhes. Por exemplo, olha só um detalhe legal. Imagina que você tá no alto verão, aqui no Rio de Janeiro, e você precisa comprar uma geladeira. Sua geladeira comprou. E a sua geladeira, de vez de chegar em 2 dias úteis, conforme prometido, chegou aqui 30 dias úteis. Aí o que você vai ter que trazer? O relato dos fatos. Que era verão no Rio de Janeiro. Aí o que você traz? Traz a média de temperatura daquele mês. E que naquela família, naquele casal ali, eles não podiam tomar uma água gelada. Não podiam oferecer um suco gelado para os seus filhos. Isso é dor, isso é lesão, isso mostra sofrimento. Imagina que você tem um relato ali de uma máquina de lavar que quebrou. E essa máquina de lavar, ela quebrou. Aí você fala, ele teve um grande sofrimento porque quebrou a máquina de lavar. Sim, a máquina de lavar quebrou. Mas o que ocasionou de desgaste naquela família, naquele casal, para aqueles filhos, por conta da quebra da máquina de lavar? É isso que o magistrado quer saber. Ele quer saber a fundo qual foi o sofrimento, não é apenas dizer, houve sofrimento. Eu quero saber em que intensidade ocorreu o sofrimento e por que ocorreu o sofrimento. Legal? Então, por isso, conte a história e seja detalhista, mas cuidado para não ser melodramático. Mostre a dor. Quando eu leio a petição, olha só, quando eu pego a sua petição para ler, eu vou ler a petição. Quando eu vou promover a leitura dela, o que eu tenho que sentir? Eu tenho que sentir a mesma angústia pela qual o cliente passou. Se ao ler a petição eu fico frio, eu fico tranquilo, eu fico inerte, não me traz nenhum sentimento de revolta. Sabe quando você está assistindo um telejornal e te traz um sentimento de revolta? Quando eu vou promover a leitura de uma petição inicial, e se eu tiver um pedido de danos morais e for algo grave, ele tem que despertar o mesmo sentimento de revolta. Legal? Porque além de nós falarmos aqui, gente, de tratar do direito, de tratar do relato dos fatos, nós estamos tratando também do emocional. E o emocional, ele conta. O emocional, ele pesa muito na hora do juiz proferir a sentença. É o abalo psíquico, é o abalo da psique. É você mexer totalmente na estrutura de uma pessoa. Bacana? Próximo ponto. O tópico do direito. Entenda uma coisa, gente, no tópico do direito, ali não é lugar para você pegar e falar, opa, petição inicial boa, petição inicial grande, juizado especial cível, eu vou apresentar o quê? Uma petição de 30 laudas. A petição de 30 laudas é tudo que o juiz não quer ver no juizado especial cível. No juizado especial cível, ele tem um sistema principiológico próprio, que é o quê? Economia processual, ok? Eu chamo de princípios épicos. EPD, economia processual. IID, informalidade. CCCCD, celeridade. O de oralidade e S de simplicidade. Então, ele possui um sistema principiológico próprio. Entre eles, há o primeiro, economia processual. Então, pela economia processual, não faz o menor sentido eu trazer uma petição gigantesca. E por que ela fica gigantesca? Porque quando você está lá abrindo o tópico do direito, você não utiliza o tópico do direito com inteligência. Por isso que às vezes você fala, o juiz ele vai pular o tópico do direito, sabe por quê? Porque você está pegando da porcaria do modelão que você encontrou na internet ou pegou de um colega e ali tem mais do mesmo. E às vezes o juiz ele pega ali 10 ações e todos têm o mesmo tópico do direito. O tópico do direito você tem que utilizar ele com inteligência. Entenda bem, olha só. No tópico do direito, eu posso trazer legislação? Posso, mas apenas o essencial necessário. Eu posso trazer jurisprudência? Se não for uma matéria controvertida, se for algo mais ali do mesmo, que cotidianamente acontece no juizado, traz uma jurisprudência, 2, já tá de bom tamanho. Tem gente que vai lá e traz 10 julgados, do mesmo juiz. O juiz pega e olha e fala, cara, será que ele acha que eu tenho Alzheimer? Não é possível. Daquele mesmo julgador. Você traz a sentença daquele mesmo julgador. Então, o que acontece, gente? Trabalhe de forma inteligente. Vai trazer o recorte da doutrina? Traga um recorte que seja adequado. Traga um recorte, não traz ali a transcrição do livro. Traga o recorte de acordo com aquilo que você precisa. Legal? Principalmente se for uma matéria controvertida. Se não for, talvez nem o trecho ali da doutrina você precisa trazer. Isso não é obrigatório, gente. Isso é fundamentação jurídica. Legal? Então você tem que saber quando utilizar e quando não utilizar. Quando utilizar mais, quando eu preciso procurar mais jurisprudência, porque a matéria é controvertida, e quando eu posso colocar apenas uma citação. Ok? Agora, em relação ao tópico do direito, tem uma coisa muito importante que muitos advogados não fazem. Como é que eu faço o tópico do direito ficar interessante para que o juiz promova a leitura do tópico do direito?
Sabe como é que você vai fazer? Pensando pontos ora narrado nos fatos e linkando no tópico do direito. No tópico do direito, você trouxe uma jurisprudência e aí você rememora. É exatamente o caso dos autos, em que ocorreu, conforme narrado no parágrafo 42, você pensa o fato e você joga novamente no direito. Aí no tópico do direito você vai abrir o quê? O subtópico dos danos morais. E lá no subtópico dos danos morais você só quer trazer legislação, só jurisprudência, só doutrina. Filho, além de trazer jurisprudência, trazer doutrina, trazer ali um julgado, o que você vai pensar novamente de novo? Para poder mostrar ali para o julgador. Você vai pensar ali para ele, vai trazer novamente para o tópico, para o subtópico dos danos morais, no tópico do direito, o quê? Aquele sentimento de dor, de angústia, de sofrimento que você narrou lá no tópico dos fatos. Você fala, professor, eu posso fazer isso de novo? Pode! Faça o link, diga, olha, tem que ser aplicado esse determinado artigo. Por quê? Porque o sofrimento que foi ocorrido foi esse, conforme relatado no parágrafo 42, conforme provas juntadas no DOC 1, no DOC 2, no DOC 3. É abrir o tópico do direito, dos danos morais, dos danos materiais, no dano estético, daquilo que você quiser justificar, trazer aos autos, mas utilizar com inteligência. Agora, qual o grande problema? Muita gente não quer fazer uma petição inicial do zero. Muita gente quer o quê? Continuar pegando o modelão. Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos com aquela mesma advocacia medíocre. Ei, tá na hora de mudar a sua advocacia. Tá na hora de você aprender a construir uma petição inicial do zero. Eu tô aqui segurando a sua mão. Eu tô aqui, gente, dia após dia, trazendo conteúdo relevante. Eu tô aqui há anos, rodando todo esse país de ponta a ponta para poder levar um ensino de qualidade. Por quê? Porque essa é a minha missão. A minha missão é transformar a vida dos meus clientes através da prática advocatícia. E também transformar a sua vida através da prática advocatícia. Ei, pega essas dicas, agarra nelas e começa hoje, começa agora a mudar a forma como você advoga. Para com esse negócio de ficar tirando apenas foto bonita, de fazer postagem bonita, de querer mostrar bonito pros outros, bonito pros outros, pra sua família, pra você, sabe o que é? É com dinheiro no bolso, é levantando mandado de pagamento. Não é enganando os outros dizendo que você é um profissional que acontece, que é um profissional de sucesso. Eu quero que você seja um advogado de verdade. Eu quero que você aprenda a fazer uma petição inicial de verdade, do zero. Que você sinta ali, ó, entranhado aqui nas tuas veias, no teu coração. O que é de fato ser advogado? Ser advogado não é tirar uma foto bonita para poder postar nas redes sociais. O marketing é importante, mas ele também não é tudo. Após você conquistar a assinatura do teu cliente na procuração do contrato de honorários, você tem que fazer a melhor petição inicial do mundo. E eu tô te convidando aqui, doutor, doutora, meu amigo, minha amiga. Conta comigo, conta com esse irmão, com esse professor de processo civil, conta aqui com esse advogado, para poder te orientar, para poder te seguir, para você poder, de fato, no ano de 2020 falar, cara, agora eu sou advogado, agora eu sei fazer as minhas próprias petições, e eu consigo te provar por A mais B que você sozinho é capaz de construir as melhores petições iniciais. Mas você fala, professor, mas eu sou péssimo em processo civil. Provavelmente você teve um péssimo professor de processo civil. Não estou aqui julgando ninguém, mas eu estou aqui para poder trazer para você um conteúdo prático, um conteúdo aplicável, um conteúdo para poder mudar a sua vida, mudar a sua prática advocatícia. Eu mudei a minha vida através da prática advocatícia. Eu consegui mudar a minha vida, de um garoto que há 12 anos atrás estava sendo despejado do imóvel que morava, que tinha que pegar a cesta básica na igreja para ter o que comer, que trabalhava na cantina do colégio. E hoje eu tenho um orgulho de ser reconhecido pelos meus clientes. Hoje eu tenho orgulho de ser o advogado que eu me tornei, de ser o professor que eu me tornei. Mas para isso eu tive que pagar um preço. E o que eu estou fazendo aqui é, de certa forma, é te aliviando a barra? Não, você vai trabalhar, você vai se esforçar. Mas eu vou te indicar o caminho, eu vou te indicar as ferramentas, eu vou te mostrar tudo o que você precisa para você poder construir uma petição inicial de ponta. Se o seu sonho é viver através da prática advocatícia, eu fiz um compromisso com você na aula de número 1. Eu estendi minha mão de trazer aqui para vocês, nessa websérie, o meu melhor. O melhor que eu sei, o melhor que eu aplico, aquilo que faz diferença, que fez diferença na minha vida. Então, por isso, nesse momento, eu quero que você faça o compromisso. Eu estou encerrando essa aula de hoje por aqui. Posso te pedir uma coisa de coração? Eu estou gravando isso aqui para vocês 100% gratuito, de coração, que eu quero te ajudar. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa aula de hoje. O que você achou da aula de hoje? Escreve aqui para mim nos comentários. E eu quero saber se você segue firme aqui comigo no compromisso para a última aula.
Não perca a aula de número 3. Na aula de amanhã, eu vou te mostrar uma ferramenta poderosa para você poder atender também pelos réus. Por quê? Porque a advocacia no juizado não é feita apenas de autor, é feita também de parte ré, é feita também de empresas. E eu quero que você conquiste essas grandes empresas. Eu quero que você conquiste esses réus. Eu quero que você faça excelentes contestações, excelentes defesas. E amanhã, no final da aula número 3, eu tenho uma oportunidade que eu nunca abri, mas que eu senti no meu coração de fazer. Eu falei, chegou a hora. Depois de rodar 22 estados do país, de levar conteúdo, de passar ali, às vezes, uma semana fora de casa, levando esse conteúdo de forma presencial, eu falei, chegou a hora. Então, amanhã, eu não vou antecipar, porque eu quero amanhã você comigo aqui na aula do número 3 até o final. Assiste até o final, aprenda tudo que eu tenho para poder te passar ali, uma informação muito relevante, para você poder conquistar essas defesas do réu, para você fazer uma excelente contestação e também oportunidade que eu vou te trazer na aula de número 3. Fechado, doutores e doutoras? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Por favor, que eu quero te pedir, deixe seu comentário aqui embaixo. Cara, manda uma mensagem, me manda lá o que você precisar de dúvida, me manda aqui nos comentários ou então me chama no direct, me chama no Instagram. Eu tô aqui para poder servir cada um de vocês. Essa é a minha missão. Eu sirvo a todos vocês com muito prazer. Espero que você tenha adorado essa aula. Por quê? Porque eu trouxe o meu melhor, eu construí ela de todo o coração. Eu aguardo você na sexta-feira, na nossa aula de número 3, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Um forte abraço.